Olá, tudo bem? Que bom que você está conosco mais uma vez para a gente meditar na Palavra de Deus e nessa série que nós estamos estudando aqui, O Reavivamento Prometido, de Mark Filling. Esse livro que é um livreto e é muito interessante, muito bom mesmo. E já estamos quase no final dele, né? E mais uma vez nesse período agora em que nós estamos fazendo os cultos online, através do YouTube, através desses canais, é a forma que nós estamos encontrando para nos encontrar. Tá? Eu tenho certeza que você tem sido abençoado, eu também tenho sido, através desse período de estudos que nós estamos tendo. Deus abençoe você e sua família. Né? Nós vamos continuar o estudo então, e eu peço para você abrir a sua Bíblia agora, no capítulo 8 de Daniel, capítulo 8, verso 14. E eu queria orar aqui em especial pelas pessoas que estão, pelas famílias que estão perdendo realmente pessoas com essa doença que nós estamos vivendo no período de pandemia. Hoje, para você que está assistindo gravado, hoje é dia 19 de agosto de 2020, né? E infelizmente várias pessoas, e até pessoas que nós conhecemos, famílias da igreja, estão perdendo pessoas queridas aí para essa doença. Então eu queria orar em especial já, orando para que Deus os abençoe nesse período agora, nesse momento de estudo, mas também por essas pessoas que estão enlutadas. Feche seus olhos agora. Querido amado Deus, estamos aqui diante do Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus de compaixão, de amor, está conosco, e é nesse momento que nós clamamos o poder do seu Santo Espírito. Somos sim falhos, pecadores, e nesse momento pedimos, Pai, pelo sangue de Jesus que nos deu perdão dos nossos pecados, Pai. Mas também pedimos em especial, Pai, que o Senhor cuide das famílias que estão enlutadas agora. Que a esperança no coração dessas famílias venha realmente agir através do seu Santo Espírito, venha dar a esperança a eles e venha mostrar realmente que em breve o Senhor estará vindo a essa terra para nos buscar. Fica conosco, Pai, nós rogamos em nome de Salvador Jesus. Amém. Meus queridos, lá no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, os primeiras pessoas que começaram a estudar as profecias de Daniel a fundo, né? No século XIX, né? Eles se depararam com um texto bem interessante. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Nesse período, várias pessoas lá nos Estados Unidos começaram a estudar e a procurar entender. Alguns entendiam um pouco antes ali de 1844 que o santuário seria a terra. E ao pensar que a terra seria purificada, eles estavam imaginando que Jesus iria voltar nesse período, né? E Guilherme Miller começou a pregar essa mensagem, né? E começaram a ser chamados de milleritas. Muitos desses que eram seguidores de Guilherme Miller, que entendiam que as 2.300 tardes e manhãs iriam acabar em 22 de outubro de 1844, né? E é interessante ao nós analisarmos isso, que as pessoas começaram a ter um zelo pela fé, pela caminhada cristã, que começaram a pagar as suas dívidas, a reunir as suas famílias, a estarem realmente vivendo uma fraternidade mais verdadeira realmente, e começaram a realmente ter a fé fundamentada na verdade de que Jesus iria voltar naquele dia. Verdade que para eles era verdade, que na realidade não era uma verdade, era um verdadeiro equívoco que se tornou um verdadeiro desapontamento profetizado no livro de Apocalipse, capítulo 10. Se você quiser estudar depois, você pode ir a fundo. Mas é interessante que esse zelo que eles começaram a ter preparou eles realmente para a vinda do Senhor Jesus. Ellen White, que viveu naquela época também, escreveu que naquele período Jesus poderia já ter voltado. E olha o que ela diz para Testemunhos da Igreja, volume 5, na página 161. Ela diz o seguinte: se queremos fazer progresso na vida espiritual, precisamos orar muito. Quando oramos no início da proclamação da mensagem da verdade, com que frequência era ouvida a voz de intercessão dentro da casa?
no celeiro, no pomar, no bosque. Frequentemente empregávamos horas inteiras em oração fervorosa e em grupos de 2, 3 clamávamos a promessa. Ouviam-se muitas vezes palavras de agradecimento e som de cânticos de louvor. O dia de Deus está agora mais próximo do que no início de nossa crença. E deveríamos ser mais sinceros, mais zelosos, fervorosos do que aqueles dias primitivos. Nossos perigos atuais são maiores do que então. As pessoas estão ainda mais endurecidas. Precisamos estar agora imbuídos do Espírito de Cristo e não devemos descansar sem que o recebamos. Interessante, né, meus queridos? A palavra, ela coloca aqui que antes daquele período em que eles acreditavam que a vinda do Senhor Jesus era necessária, estava para vir, na realidade, eles estavam realmente se reunindo em oração, buscando a Deus a todo momento, né? Eles se reuniam em 2, em 3. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem tido parceiros de oração? Como é que tem sido isso na sua vida? Ou você não tem tido? Né? Tem sido difícil ter alguém para estar orando junto com você? Eu acho que seria oportuno falar para você que é importante que você busque alguém, que você procure alguém para estar orando sempre. Não deixe de orar se você tiver a oportunidade, né? Frequentemente eles se reuniam para orar nos celeiros, nos lugares onde eles estavam, nas casas, onde quer que eles estivessem, né? E é interessante que no primeiro século, logo depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram frustrados, né? Na realidade, logo depois que Jesus morreu, né? Foi morto, eles ficaram frustrados. E da mesma forma, os discípulos, os mileritas, ao verem que Jesus não tinha voltado naquele dia, ficaram frustrados. Eles não entendiam por que Jesus não havia voltado. Assim como os discípulos no primeiro século começaram a buscar a Deus para procurar entender essa situação, os discípulos, os líderes, os mileritas, aqueles que começaram o movimento adventista, começaram a buscar na palavra de Deus um caminho e entenderam que na realidade Jesus não iria vir naquela época, mas iria começar um juízo chamado juízo investigativo lá no céu, que se estende até hoje, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Então, meus queridos, a Bíblia é bem clara quando nós vamos lá também, lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, se você quiser abrir a Bíblia, veja lá, verso 7, lá nos diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aqueles que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem que Deus deu à igreja, de que nós temos que temer a Deus, e que deu à igreja para que nós venhamos proclamar, pois é chegada a hora do juízo. Ou seja, Jesus hoje está lá no céu, intercedendo por seus filhos, para nos dar o resgate dos nossos pecados, né? Mas para isso, nós precisamos ser a igreja, não só esperarmos sermos resgatados, porque a igreja resgatada é aquela que proclama que foi resgatada, né? É isso que a palavra de Deus nos apresenta e é isso que o livro de Apocalipse nos coloca aqui, né? Assim como o Espírito Santo foi dado para os primeiros, no Pentecostes, a promessa na palavra de Deus é que nos finais dos tempos, próximo à vinda do Senhor Jesus, seria derramado novamente o Espírito Santo. E se você sente assim, puxa, eu quero mais poder, então saiba que esse poder está à sua disposição. Olha o que Ellen White nos diz aqui, dizendo o seguinte: tudo o que os apóstolos fizeram, cada membro da igreja deve hoje fazer. E devemos trabalhar com tanto mais fervor, sendo acompanhado pelo Espírito Santo, em tanto maior medida, quanto aumentar da iniquidade requer mais dedicado chamado ao arrependimento. Ou seja, quanto mais o pecado se alastrar no mundo, mais nós precisamos estar realmente ligados a Cristo e buscando o poder do Espírito Santo, né? Então entenda uma coisa,
Essa é uma promessa que está dada, está à disposição minha e sua, né? A gente vê em vários textos. Se você quiser abrir a palavra de Deus, lá no livro de Zacarias, capítulo 10, verso 1, diz o seguinte: pedi ao Senhor chuva do tempo das suas serôdias. Ao Senhor faz as nuvens de chuva. Dá aos homens aguaceiro a cada um e erva do campo. O que significa isso? Chuva serôdia representa realmente o poder do Espírito Santo sendo derramado. Era a chuva mais forte em Israel na época no calendário da agricultura de Israel. E é assim que acontecerá nas profecias também. Deus dará uma chuva realmente torrencial do Espírito Santo à sua igreja. Oséias também, capítulo 10, verso 12, diz o seguinte: semeai para vós outros em justiça, semeai segundo a misericórdia, arai o campo de possuíso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha a chuva justa sobre vós. Então a palavra de Deus diz que sobre nós dará a chuva necessária. Jeremias capítulo 5, verso 24 diz o seguinte: não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá ao seu tempo a chuva primeira ou temporã e a chuva última, serôdia. Então a promessa é essa. E entenda uma coisa, meus queridos e minhas queridas, no calendário de Deus, Jesus veio no momento certo. Jesus veio na hora certa, nasceu no momento certo. Esse era o calendário dele. Ele se batizou no dia certo. Ele morreu no momento certo. Ele ressuscitou no momento certo. E no calendário de Deus, a chuva foi derramada no momento certo. A chuva temporã. E no calendário de Deus, a chuva serôdia está sendo derramada no momento certo. Nós estamos vivendo momentos especiais agora. Momentos realmente importantes na história da humanidade. Eu e você estamos vivendo esse período, né? A Terra nunca viveu esse período. Claro que nunca viveu, né? Mas eu quero dizer que nunca viveu um período tão importante quanto esse momento próximo à vinda do Senhor Jesus, né? E aí nós como igreja, Deus deixou para nós essa mensagem maravilhosa de que Jesus morreu, ressuscitou, está lá no céu intercedendo por nós e virá outra vez. Essa mensagem só será está nas nossas mãos e deve ser pregada para que Jesus possa voltar. E todas as pessoas tenham a oportunidade de aceitar essa mensagem maravilhosa. A palavra de Deus diz que e será pregado esse evangelho e então virá o fim. Quando fala e será pregado, quando você vai entender ali, você vê que é uma ação de Deus, né? É verdade que nós temos a mensagem e nós temos que pregá-la, mas essa é uma ação de Deus. O que quer dizer isso? A igreja irá pregar com o poder do Espírito Santo. É isso. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem se deixado ser usado pelo Espírito Santo na sua caminhada? Como é que tem sido a sua caminhada? Hã? Você está disposto realmente a pregar esse evangelho nesse momento aqui? Saiba que Deus é o maior interessado na pregação do evangelho. Então não diga, pastor, eu não consigo, eu não sei como pregar. Não. Se você orar a Deus, Ele vai te mostrar o caminho para você pregar o evangelho. Se você orar a Deus e falar, Senhor, eu estou à disposição para pregar esse evangelho, Ele vai te mostrar e te capacitar para a pregação do evangelho. Olha o que diz lá, o Caminho a Cristo, página 78. Tão depressa uma pessoa se chegue para Cristo, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Salvadora e santificante verdade não lhe pode ficar encerrada no coração. Ou seja, a palavra de Deus diz, segundo o Espírito Profecia,
Quando nós nos colocamos realmente e entregamos nosso coração a Jesus, a partir daí começamos a desejar, a falar desse maravilhoso Jesus. É isso. Né? Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu era pastor aqui no interior do Paraná, a gente falou na igreja uma vez sobre a necessidade de nós pregarmos o Evangelho do seu modo, no seu dom, na sua capacidade. E eu me lembro que depois de um tempo eu fui visitar uma irmã e a irmã ela me disse: pastor, eu estou orando a Deus, estou pedindo a Deus que Ele me ajude realmente a pregar o Evangelho e eu já sei como fazer isso. Né? E eu falei: como, irmã? E ela falou assim: eu sei fazer tricô. Eu sei tricotar, fazer essas coisas, eu entendo desse assunto. Né? E eu quero ensinar tricô e depois, ao ensinar tricô, também estar ensinando a Bíblia. Né? Foi o que ela sabia, o que ela podia. E na realidade, usando os dons e a capacidade que ela tinha para pregar o Evangelho. Mas ela queria realmente e entendia que ela tinha que pregar o Evangelho. Ela orou a Deus, ela clamou a Deus e ela viu uma solução em Deus para a pregação desse Evangelho. E eu quero fazer uma pergunta. Você já está sendo ativo nisso? Você tem feito alguma coisa? Pastor, a pandemia. Que isso? Nós estamos vivendo a pandemia, mas se coloque no lugar dos discípulos que viveram muito pior do que isso. Você pode sim pregar o Evangelho. Coloque, ore a Deus. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Nós vamos orar para que o Espírito Santo seja derramado em você e em sua família e você possa pregar o Evangelho. Querido amado Deus, nós estamos diante do Senhor. E sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que nos deu o resgate, nos dá esperança. E é por isso que nós nos reunimos em buscar o Senhor. Clamamos ao Senhor agora o poder do seu Santo Espírito, para que nós venhamos pregar o Evangelho, pregar de verdade esse Evangelho, e que essa mensagem seja realmente espalhada aonde quer que nós estejamos. E que nós venhamos falar realmente daquilo que nós estamos vivendo já também. E se há alguém aqui que precisa de arrependimento, do poder do Espírito Santo, que o Senhor derrame o Espírito Santo e que esse coração seja convertido a se tornar um discípulo amado, um discípulo realmente que sirva o Senhor de todo o coração. Assim como João se transformou num discípulo amado, nós queremos ser realmente também. Nós rogamos isso, sabendo que o Senhor é interessado em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.